Opa, bom dia, tudo bem, leitores e leitoras? Como estamos? Hoje eu vim trazer um tema que eu acho muito interessante assim de analisar e, logicamente, trazer dois exemplos, né, que vão deixar muito claro, né, a diferença entre o que seria um romance, certo? E o que seria também um livro que eu considero um anti-romance, certo? Eu gostaria também de salientar que no caso do anti-romance, eu não acredito que esse livro ele seja 100% dessa forma, mas é um livro que obviamente traz elementos que justifiquem essa classificação, tá certo? E os dois livros que eu vou fazer uma comparação hoje são dois livros muito bons. Um deles eu gosto, né, mais, tenho assim uma maior admiração, o outro não, mas não quer dizer que seja um livro ruim. Eu terminei recentemente ele, gostei da história, gostei inclusive das reviravoltas que esse livro dá. E eu acho que foi uma obra, para a época, que deve ter sido particularmente muito difícil de ser executada por conta das características que ela tem, tá? Então, os dois livros que eu vou trazer, o primeiro é o Orgulho e Preconceito, que eu considero um livro excelente quando a gente quer falar do que é um livro que compõe um romance, né, as características de um romance. E o outro é o Morro dos Ventos Vivantes, certo? Trazendo aí as características de um livro que define o que seria um anti-romance, tá certo? Eu vou começar por Orgulho e Preconceito por conta das características aqui que classificam, né, um romance. Não sei se vocês já pararam assim para pensar o que é que. Quais são as características de um livro que mostram que ele é um romance, certo? Já li aí alguns, né? Não vou falar como um especialista, vou falar como um leitor, tá? No geral, no romance nós temos a seguinte característica, pelo menos três, tá? Você identifica assim em 99,9% dos casos. Primeiramente, nós vamos ter uma evolução moral dos personagens, né, no decorrer da história. Então, resumindo, você vai ter ali personagens que começam de um jeito, né? Eles não têm ali uma formação moral muito bem definida, não têm ali uma estrutura de caráter muito bem definida. Normalmente eles começam jovens, né? Ou eles estão num ambiente particularmente hostil nesse sentido, que tenta levar eles à contramão, né? E eles, no começo pro fim da história, eles têm um desenvolvimento, um crescimento, né, moral muito positivo, né? Então essa é a primeira característica. A segunda, normalmente temos homens e mulheres, tá? Não necessariamente eles se envolvem afetivamente, na verdade assim, perdão, me reformulando, eles não se envolvem fisicamente, às vezes podem se envolver afetivamente, né? Estamos falando aí de um período que pelo menos vai ali do século XVII até o século XX e que normalmente existe esse tipo, vamos dizer assim, de característica, né, nos escritos de envolvimento entre homens e mulheres, mas eles têm um envolvimento afetivo, de fato, e é como se um fosse acrescentando ao outro, né, características ali, e eles acabam crescendo, né, junto ali na história e se desenvolvendo. Mas às vezes nós encontramos também, não raro das vezes, nós encontramos também personagens que não têm envolvimento, né, com ninguém do sexo oposto, enfim, mas que pelo meio, pelas relações que ele tem, certo, ali com os familiares, os amigos, ele acaba também desenvolvendo o seu caráter, né? E a terceira e última característica é que normalmente também nós encontramos personagens dentro ali de um cenário, né, de um meio social, né, de uma conduta social que ou ela tem padrões sociais, né, padrões de caráter e moral, perdão, muito elevadas, ou eles têm algum tipo
vamos dizer assim, de característica moral social, né, do que seria aí a ética, né, social não tão positiva, né, não tão humana, e os personagens se veem na situação de, vamos dizer assim, ter que ser superior a isso, né, para não decair nos mesmos erros ou de repente corromper, né, as próprias ideias. E isso é um desafio, né, a moral a própria moral deles, e que acaba sendo, né, um instrumento ali de fazer, né, eles crescerem, porque nada melhor do que fazer a gente se desenvolver do que os desafios, não é mesmo? Então, nós temos essas três características muito particulares, tá, de um romance. Normalmente, todos os romances trazem essas características implícitas, porque quando existe um crescimento, né, do próprio personagem, como, por exemplo, no Raskolnikov, em Crime e Castigo, nós não temos isso explícito, né? Vai havendo um confronto interno do personagem com o mundo que ele está se desenvolvendo ali, e no final da história ele acaba tendo, né, essa virada de chave, né? Então ele pode ser implícito ou explícito, certo? Falando aqui agora particularmente de Orgulho e Preconceito, nós encontramos um livro me impressionou. Jane Austen, a inteligência dessa mulher é algo assim fora de série, né? Eu falei até para vocês que eu gosto de decorar frases que me impactaram nesse livro, né? E tem uma frase aqui particular que eu gostei muito, né? Esse livro, inclusive, tem uma característica, né? Tem um valor sentimental muito grande. Esse aqui foi um livro que eu dei para minha mãe quando ela era viva, e eu tive a oportunidade de ler ele recentemente, né? Então aqui a gente encontra uma frase muito boa que a Elizabeth usa com o Mr. Darcy, né? Perguntando ali se o que é que ela achava das cartas de amor, né? Das declarações de amor. E ela responde por que a gente precisa deixar mais belo aquilo que já é sublime, né? Que é o amor. Então, pra vocês terem ideia aí da inteligência, né, dessa mulher. E esse é um livro que a personagem principal, junto ali com as irmãs, né, ela tem 3 irmãs, ela tem uma ciência muito grande do tipo de sociedade que ela vive, o que é que as pessoas exigem dela, o que é que, como ela deve se comportar. Então ela tem uma lucidez muito grande de tudo que ela tem que fazer, de como ela tem que fazer, do que as pessoas esperam dela, de como ela tem que se comportar. E isso traz para ela não só uma característica muito volátil, porque apesar de saber disso, ela também tem a própria característica dela, tem a própria percepção dela em relação às coisas. Então ela tem um domínio, né, desse tipo de comportamento gigantesco, e que traz ali uma característica distintiva para ela, né? Porque normalmente, como acontece com a irmã mais nova dela aqui no livro, que está para se casar, normalmente as mulheres não pensam muito a respeito disso, elas simplesmente são levadas, né, pelo contexto ali, pelo meio. E eu descobri também nesse livro que a pior característica que você pode dar para um homem é chamar ele de bonito, né? Aqui existe uma conversa onde que ela pergunta, né, o que você acha, né, do seu futuro noivo? Vocês já chegaram a conversar sozinhos, a devagar, né? E ela comenta assim, não sei muito a respeito dele, mas eu acho bonito. Então traz assim uma falta de substância, sabe? Eu acho que Balzac concordaria com essa, vamos dizer assim, com essa questão do se você não pode dizer muito a respeito do homem, diga que ele é bonito, entendeu? E acabou. Porque eu acho que esse é um dos piores elogios que você pode dar para um homem. O homem, né, ele tem uma característica de complexidade, que inclusive o próprio Darcy traz, né, mas ele traz aí de uma maneira muito interessante, porque o Darcy é um sujeito que você não consegue captar muitas características dele. A Elizabeth, você vai evoluindo com o livro ali, vai entendendo claramente ali como é que ela pensa, como é que ela age em relação às coisas, mas o Darcy não. O Darcy é um completo mistério, né? Então, essa característica por si só já traz muito, assim, a curiosidade sobre o personagem, já chama uma atenção, né? Já joga um holofote ali. E ele também é um sujeito que tem uma consciência muito boa sobre si, sobre a sociedade.
ele não vai falar nada ali para agradar as mulheres ou para agradar um certo alguém. Ele realmente fala o que pensa, né? E isso é uma característica muito, muito, muito contramão da sociedade, né? E aqui o nome do Orgulho e Preconceito, né? Existe aí a questão de que por essa meta de comportamento, por esse tipo diferenciado de comportamento, você acaba tendo um preconceito em relação a como você enxerga as pessoas, né? Um homem se torna aquilo, vamos dizer assim, como ele se comporta e não aquilo que ele faz, né? Essa é a grande questão. E aqui o orgulho vem particularmente, né, dos dois personagens aqui, da Elizabeth e do Darcy, porque os dois são extremamente orgulhosos, eles por terem essa visão, né, própria do mundo, por terem essa característica de conhecer a si mesmo, né, e saber que isso é uma característica distintiva deles, eles acabam tendo muito orgulho e não conseguem ali evoluir muito emocionalmente, né, se aproximar, apesar dos dois saberem que um admira o outro, né. E isso é uma coisa não só particular da época, como também particular dos dois personagens, né? Então entenda aí que a gente tem aqui uma fusão das características sociais da época com os personagens. E o que a gente vai ter aqui, na verdade, é eles tendo que serem superiores a essas características para conseguirem entender, né, direito ali o que é que está acontecendo, como eles devem agir, e acabam se tornando, no começo e no final do livro, personagens superiores a isso. Conhecendo melhor a si mesmo, conhecendo melhor o outro e sendo felizes, certo? Então, esse é um livro que eu acho, assim, perfeito trazer essas características do que é um romance, tá certo? Indico. Essa versão aqui que eu tenho, ela tem uma tradução direto do inglês. E no final aqui do livro nós temos também a versão em inglês de Orgulho e Preconceito, tá? Esse livro é excelente, me motivou a ler mais sobre Jane Austen, certo? Falando agora aqui dos Morros dos Ventos Vivantes, aqui a gente vai ter uma história que tem dois momentos muito bem definidos, uma cisão, tá certo? Nós temos aqui do começo do livro para o meio uma história e temos do meio para o fim outra história, certo? Que leva a gente a refletir assim, é muito bonita essa questão da alma gêmea, né, de ter uma pessoa que te completa, tarará, só que esse livro, ele deixa muito claro que isso não é uma coisa boa, tá certo? Imagina você literalmente ter uma necessidade como se parte da sua alma só se completasse em outra pessoa. Você já pensou como isso seria? Pois é. Porque essa pessoa, apesar de ter essa característica da alma muito bem entrelaçada com a sua, ela é uma pessoa diferente. Então imagina se de repente ela toma uma decisão diferente, toma um rumo diferente da sua, né? Como é que seria a sua vida, né? Ou a dela, né? Diretamente também. Então aqui nós vamos ter um livro que ele começa como um anti-romance, tá? Porque é notório esse relacionamento que existe entre o Heathcliff e a Catherine. É um relacionamento de dependência, tá certo? Emocional. É um relacionamento complicado, né, de acontecer de fato. A Catherine tem um tipo de pensamento muito diferente, né, do Heathcliff. E os dois, apesar de saberem que precisam um do outro, eles são destruídos pelos valores sociais, tá certo? Eles são destruídos de fato, tá? Então, o que me parece é que a gente vê os dois se jogando num precipício, tá certo? E isso acaba trazendo muita angústia, né, para boa parte da história, acaba trazendo um ambiente de muito conflito, acaba trazendo também decisões muito mal tomadas, né? E acaba trazendo também um clima meio soturno, tá? Meio enigmático no sentido de suspense, porque você vê que eles, vamos dizer assim, tem um certo tipo de atitude aqui violenta ou verbal, e assim, você pensa que chegou ali no limite, mas na verdade você não tem certeza, né? Então você fica, poxa, o que vai
que será que eles vão ser capazes de fazer agora? Então nós temos aí um livro que mostra não só os valores da época, mostra muito bem a realidade do campo, né? Mas também mostra a frustração de um amor que não aconteceu, certo? E ainda pior é porque existe essa interdependência da alma, né? Uma das frases aqui que mais caracteriza esse livro é quando a Catherine chega para, se não me engano, é Ellen, nome da moça que cuida da casa, e fala que teve um sonho e nesse sonho ela era expulsa do céu. Ela, apesar de estar lá, começa a reclamar tanto de estar lá que é expulsa de lá. E que ela disse que voltava para a Terra, se encontrava com Heathcliff, os dois se abraçavam. E ela falou que sente que a alma dos dois é feita da mesma substância, né? Que elas não podem ser separadas. Então você imagina aí a angústia que é isso, né? Quando ela toma a decisão de casar, né, com outro homem que ela não ama, para tentar trazer um pouco mais ali de beleza, né, para a própria vida dela e de maneira iludida tentar ajudar o Heathcliff, né? Então isso é uma coisa horrível, é um destino tenebroso, tá? Não vou dar spoilers, leiam o livro, porque é meio que autoexplicativo, você vai ter muito mais do que minha fala, você vai ter todas as razões conforme a narrativa vai se desenvolvendo para entender isso que eu estou dizendo, certo? Então, ele começa realmente como um anti-romance. Todas as características que eu descrevi é totalmente o oposto, tá certo? Existe um sentimento até de angústia, tá? Para quem lê ali até o meio do livro. E aí nós temos o rompimento, quando a Catherine tem uma filha, né? E o Heathcliff também, né, tem um filho. E isso passa a ser como se fosse assim, esse momento, tá? Fizemos tudo de errado, vamos tentar consertar através deles, entendeu? Então, o Heathcliff, ele tem uma atitude muito de tentar aproximar esses dois através da história deles e do destino deles, fazer a coisa acontecer como é para ser, mas ele não faz isso de uma maneira natural, de uma maneira leve, ele faz isso de maneira forçada, tá? Ele quer arranjar um jeito ali desesperadamente de refazer tudo isso, de fazer acontecer, o que acaba não dando certo, tá certo? Mas do meio pro fim do livro nós temos um romance, tá certo? As características, porque os personagens principais já não são mais aqueles do começo da história, existe uma reviravolta, né, uma inversão nesse sentido, e a partir desse momento nós temos aí a filha, né, da Catherine refazendo a vida e tendo que superar um meio opressor e um meio violento, né? E isso acaba deixando ela uma mulher muito mais forte, uma mulher muito mais determinada, percebendo ali a partir da convivência, né, com o Heathcliff e com a história, né, que aconteceu antes dela, compreender de fato o que havia acontecido, e isso leva a ela a ser superior a isso, tá certo? Então, assim, passa a ser um romance do meio pro fim do livro. E assim, inclusive foi o momento que eu particularmente gostei mais, tá certo? Mas isso não quer dizer que lá no começo tenha sido ruim, tá? Muito pelo contrário, eu acho que é um livro muito difícil de se fazer, porque é difícil você envolver o leitor nesse tipo de trama, sabe? E ela fez isso aqui muito bem, por isso que eu gostei bastante, acho que merece estar assim na lista aí dos clássicos da literatura mundial, tá? Então nós temos aqui o vídeo de hoje explicando, né, um exemplo de um anti-romance, tá? Essa versão aqui que eu comprei é da Zaha, capa dura, foi acho R$16 que eu comprei na Amazon. E esse aqui que também acho fantástico, é obrigatória a leitura, tá? Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E quero agradecer vocês aí pela atenção ao vídeo, desejar um ótimo sábado. Eu vou fazer um próximo vídeo falando de um tipo de livro que as pessoas não leem muito, mas são fantásticos, tá? São os contos, tá certo? Livro de contos. E eu vou dar aqui pelo menos uns 4 exemplos de excelentes livros de contos para vocês terem aí e conhecerem mais esse tipo de literatura,
tá bom? Gente, muito obrigado, bom dia a todos e um excelente sábado.